Olá, meu nome é Daiane, eu atualmente moro em Paranatinga, no Mato Grosso, mas eu sou de Nova Chavantina. E eu recebi o convite de um amigo muito especial para eu compartilhar um pouco do meu testemunho e aquilo que Deus fez na minha vida, quando Ele me curou do meu complexo de inferioridade. Era disso que eu sofria, era disso que atormentava a minha alma e o meu espírito. Bom, eu nasci com um hemangioma no rosto, essa manchinha do lado direito do meu rosto, e isso, assim, nunca foi um empecilho físico, né, para eu andar, para eu agir como qualquer outra criança normal. Meus pais nunca me rejeitaram por conta disso, mas o problema era eu comigo mesma. Eu não me aceitava da forma que eu era, eu me achava diferente, eu era diferente de todas as crianças na época da escola. Se tinha 20 alunos na minha sala, eu era diferente de todos, e eu acredito que para você também. Se no seu meio, às vezes, é difícil você encontrar uma pessoa tão diferente quanto eu. E eu fui crescendo durante a minha adolescência. Eu comecei a ver que na minha escola as meninas eram diferentes e eu era super mais diferente do que elas. E eu não me aceitava da forma física como eu era. E mesmo assim, durante a minha infância, eu tive uma infância muito sadia. Eu frequentava a igreja com a minha tia, os meus primos. Eu aprendi a falar sobre Jesus e sabia que existia um Deus, mas eu nunca tive um relacionamento com Deus. E durante essa fase da adolescência, aquela transformação, né? As meninas na escola sempre tinham os namoradinhos, eu nunca tive. E eu não entendia o porquê que era tão diferente assim. Eu não entendia por que eu era diferente de todas elas. Eu não aceitava isso. E foi até que eu comecei a me questionar assim, por que eu sou assim? Eu não via sentido nas coisas. Tipo, eu acordava e parecia assim que o mundo era cinza. Nada tinha sentido. E eu comecei a me questionar, Deus, por que eu nasci? Por quê? Porque eu não via sentido nas coisas. Eu não via sentido na vida. Eu não via sentido em nada. Era como se eu acordasse e olhasse para o céu. O céu que é azul é tão lindo, mas eu via ele todo cinza. Eu via o dia a dia, assim, nada tinha sentido para mim, nada. E foi até que eu comecei a ter pensamentos suicidas. Eu perguntava, qual é a razão de viver? Qual é a razão de existir? Se eu não me aceitava da forma que eu era. E eu lembro que na época da escola, na adolescência ainda, eu compartilhei com uma amiga minha, que hoje é psicóloga. E eu falava assim, eu contei pra ela daquele sentimento que eu tinha, aquela vontade de morrer, sabe? De não achava graça em nada. E eu compartilhei isso com ela. E eu sei assim, eu não sei te explicar como, mas eu só sei que essa vontade assim foi como se fosse amenizando. Como se fosse amenizando e eu fui esquecendo aquilo. Mas assim, o fato de achar as coisas sem graça ainda existia. Mas aquela vontade suicida foi diminuindo. E hoje eu creio que foram os planos de Deus, fazia parte do plano de Deus isso. Eu faço parte dos planos de Deus. E por isso essa vontade foi diminuindo, foi amenizando. Até que eu cheguei na minha adolescência, né? Já estava nessa fase, fui estudar na capital do estado, para fazer faculdade lá. E eu tive um primeiro namorado. E eu busquei que ele me aceitasse da forma que eu era. Mas é tão engraçado que nem eu me aceitava da forma que eu era. Se eu não me aceitava, como que eu ia encontrar alguém que me aceitasse? Hoje eu entendo isso, mas na época eu não entendia. E eu tive esse primeiro namorado e ele me pediu em namoro, a gente começou a namorar e tudo. E eu fiquei, uau, como que ele gosta de mim, como que ele me acha bonita, porque para uma pessoa se relacionar com outra, ela tem que sentir alguma coisa por outra, né?
como que ele sente alguma coisa por mim? Nossa, mas que estranho. E eu nunca me sentia amada, assim, pelos meus pais sim, mas por outra pessoa não. E eu achava que eu não tinha capacidade, achava que isso nunca ia acontecer na minha vida. E aconteceu, esse menino, nós começamos a namorar, namoramos em torno de 1 ano. E aí, no término da minha faculdade, eu tive que retornar para minha cidade, no interior. E aí, nós rompemos o relacionamento. Só que nesse rompimento eu descobri uma traição. E aí pronto, aí acabou de novo, sabe? E aí todo aquele complexo que, na verdade, não estava curado, estava camuflado. Tudo aquilo que estava camuflado veio à tona de novo. E eu fiquei muito triste com aquela situação, né? E pensei, realmente ninguém gosta de mim mesmo. Mas eu comecei a achar que não existia um relacionamento sincero entre homem e mulher a partir daquilo. E aí eu comecei a me envolver com outras pessoas, me envolvi com outros rapazes, né, durante tempos. Mas assim, aquela coisa sem compromisso. Porque eu achava que todo mundo ia fazer comigo aquela mesma coisa. E até que eu fui para uma cidade e aí eu me envolvi com ele. Ele conhecia a palavra de Deus, mas ele estava desviado dos caminhos do Senhor. Mas ele falava de um Deus para mim, de um Deus que se relacionava, de um Deus que falava, contava algumas experiências que ele teve com Deus, sabe? E eu falava, nossa, mas Deus é isso tudo? Deus fala com a gente desse jeito mesmo? E ele foi me falando e eu fui tendo curiosidade de conhecer, de entender mais como que era. E durante um tempo ele se mostrou pra mim assim como se fosse tudo aquilo que eu sempre quis, tudo aquilo que eu sempre busquei. Um namoro da forma que eu entendia que era o certo, que era aquilo que Deus queria pra mim, sabe? Mas durante um certo tempo eu me iludi pensando nisso. E toda aquela aceitação que eu não tinha de mim, de novo aconteceu a mesma coisa. Eu busquei nele. Então ele falava pra mim tudo que eu queria ouvir, ele agia de uma forma que era conveniente pra mim. E ele foi me fazendo, eu me senti muito especial e muito amada. E eu pensei, nossa, encontrei o cara da minha vida, né? E eu pedia muito pra Deus que eu queria ficar com ele, que eu queria ficar junto, que eu queria ter um relacionamento com ele, que eu queria ficar naquela cidade. E eu estava prestes a ir para uma outra cidade. E eu tive um sonho um dia. Eu tive um sonho de que eu ia e esse rapaz ficava. E eu pensei, nossa, se Deus fala com a gente, cara, será que esse sonho foi uma resposta de Deus? Deus me falando que isso ia acontecer. E eu comecei a lutar, assim, perguntando, pedindo pra Deus. Deus, eu quero ficar com esse rapaz e muda isso, muda o curso dessas coisas, se o Senhor pode fazer todas as coisas, então muda o contexto, muda o curso, mas eu não sabia do que Deus estava me esperando. E até que chegou o dia da decisão e realmente aconteceu o que o sonho dizia. Eu fui e esse rapaz ficou. E eu fiquei muito triste, fiquei muito revoltada com Deus, porque eu falei, poxa, finalmente encontrei a pessoa da minha vida e Deus muda tudo, a história muda tudo de novo. E aí até que eu fui para essa outra cidade e um dia eu tava passando por uma das ruas dessa cidade, que se chama São José do Rio Claro, e eu vi uma igreja bonita espelhada e eu falei, nossa, eu vou entrar aqui nesse lugar, que era de um ministério diferente daquele de quando eu ia na minha infância. E eu entrei naquela igreja e eu comecei a ir. Olha, eu não sei te explicar, mas eu só sei te dizer que eu entrava lá e eu chorava compulsivamente, eu não conseguia parar de chorar. Se você me perguntasse por que você chora, eu não ia saber te responder. Eu simplesmente chorava. Eu não sei te explicar com palavras o que eu sentia e nem o porquê isso tudo acontecia. E eu fui vendo Deus se mover no meio das pessoas, Deus usar um pastor para falar com uma pessoa, e eu falava, uau, eu quero isso para mim também, eu quero que Deus fale isso comigo também. Só que eu não entendia, eu não tinha esse relacionamento com Deus, de conversar com Ele. Eu simplesmente era aquela religiosidade. Eu ia à igreja, marcava o meu lugar ali no banco, preenchia a minha tarefa da semana e ia embora para casa. Eu não tinha um relacionamento, eu não sabia como ter um relacionamento com Deus. E ali eu aprendi. E até que eu fui indo na igreja, eu comecei a participar dos cultos, comecei a participar de células, comecei a ter um envolvimento com a igreja. E com uma pessoa muito especial na minha vida, que se chama Vânia, que é ela que cuidou de mim do começo. E aí, até que eu comecei a me relacionar com Deus, eu comecei a entender
que com Deus a gente não precisa... Deus não é uma caixinha, no formato de uma caixinha. Isso é religiosidade. Deus é muito mais do que isso. Você pode falar com Deus tomando banho, você pode falar com Deus indo pro seu trabalho, indo pra sua escola, andando na rua, falando com Ele em pensamento. Você pode se relacionar com Ele onde você estiver. E eu comecei a entender isso. E até que um certo dia, eu comecei a falar pra Deus: Deus, fala pra mim se esse menino é aquilo que o Senhor quer realmente pra mim. Porque mesmo à distância nós continuamos o nosso relacionamento. E eu também, novamente, tive um outro sonho. Eu tive um sonho de que eu estava num lugar, numa festa, e um rapaz estava me abraçando. Só que no sonho, esse rapaz não era ele. Eu não via o rosto do rapaz, mas eu sabia que não era esse rapaz com quem eu me relacionava. E eu pensei: nossa, de novo, não é aquilo que Deus quer pra mim. E eu comecei a chorar, eu comecei a pedir muito pra Deus, e comecei a orar: Deus, se não foi ele, me mostra, tira a venda dos meus olhos, me mostra. E até que eu fui e descobri outra traição. Aquilo pra mim, assim, acabou o mundo. O chão se abriu, mas eu resolvi agir diferente das outras vezes, da outra vez que eu tinha descoberto. Eu pensei assim: se eu já fui pro mundo, tentei tudo e não deu nada, dessa vez eu vou fazer diferente. Eu vou deixar Deus tomar conta do negócio, Deus agir. E foi assim que eu fiz. Começou na minha vida o meu processo de cura, sabe? E a primeira coisa que Deus me fez aprender foi o perdão. Mas não o perdão para Ele, primeiro o perdão para mim. Eu me perdoar dos meus erros, eu me perdoar porque eu tinha um sentimento de culpa muito grande de coisas que eu tinha feito no passado, de pessoas que eu tinha usado, de pessoas que eu tinha ferido. E então eu me culpava muito por aquilo. E isso começou na minha vida. Eu comecei a ser curada e a Deus ministrar e me ensinar o que era o perdão na minha vida. Em outubro de 2016, eu estava num culto, um domingo à noite, e o pastor fez um apelo, perguntou quem queria aceitar Jesus, ou quem queria que eu reconciliar. Na minha cabeça eu estava reconciliando com Deus, porque em outras vezes, em outras denominações que eu já fui, já tinha tido apelo também, e eu aceitava Jesus, levantava a mão, aceitava Jesus, mas na semana seguinte eu fazia tudo errado de novo. E dessa vez eu falei: não, eu quero fazer diferente, eu vou fazer diferente. E o pastor fez o apelo, eu levantei a minha mão e fui lá na frente e aceitei Jesus. E a partir daquilo, uma semana depois eu descobri isso, da traição, e aí começou. Eu comecei a me envolver com Deus, comecei a entender o que era o amor de Deus, comecei, como eu disse agora há pouco, sobre o perdão. E em maio de 2017 eu me batizei, e uma semana depois eu fui para um encontro com Deus. Eu não sei se você já foi no encontro com Deus, mas se você não foi, vá, porque é bênção, foi um divisor de águas na minha vida. E eu fui nesse encontro com Deus em 2017. Lá, uma das coisas que Deus ministrou muito forte no meu coração, muito forte mesmo, foi pedir perdão para os meus pais por aquilo que eu tinha pensado do suicídio. E eu não sabia como fazer isso. Como que eu ia chegar pro meu pai e contar: pai, eu pensei em me matar? Eu não sabia como fazer isso. E até que passou um tempo, eu deixei. E aí eu participei depois de um seminário de cura, e Deus ministrou de novo no meu coração que eu precisava pedir perdão pros meus pais por conta daquilo. E eu comecei a orar a Deus. Falei: Deus, cria uma pra mim, já que eu tenho que pedir perdão pros meus pais, eu não sei como eu posso fazer isso, cria uma oportunidade pra eu me explicar pra ele, né? Pra eu conversar com isso sobre ele. E aí, ano passado, em 2018, eu vim num encontro com Deus aqui na Chavantina, acho que foi na época de carnaval. E aí, na segunda-feira, domingo à noite, cheguei em casa, na segunda eu parei pra conversar com meu pai. E aí, nós conversando sobre o encontro e tal, e meu pai falou assim: olha, preciso conversar uma coisa com você. Eu falei: o quê? Aí ele disse assim: eu tava mexendo em algumas coisas suas na época de escola, e eu encontrei uma carta, você queria se matar. Gente, quando ele falou isso pra mim, eu pensei: meu Deus, foi a oração que eu pedi. E eu falei: pai, você achou essa carta? Ele falou: sim, nas suas coisas de escola. Gente, eu me formei faz quase 10 anos, na faculdade faz 9 anos. E ele encontrou uma carta da época de escola. E aí eu tive a oportunidade de me explicar com ele, de me explicar pra ele por quê. E ele perguntou por que eu queria fazer aquilo. E eu fui e contei tudo isso que eu contei. Falei do meu complexo de inferioridade, que eu não aceitava ser assim, que eu me achava super diferente, e eu não queria ser daquele jeito e ponto.
E aí eu tive a oportunidade de pedir perdão pra ele, pedir perdão. Aí ele ficou assim assustado, sabe? Eu vi que ele ficou meio assustado. Aí ele disse que não, que ele entendia, tudo bem, mas que ele queria saber o porquê daquilo. E olha, o mais engraçado, ontem eu tava vasculhando as minhas coisas e eu encontrei a carta. A carta foi escrita em janeiro de 2002, no dia 15 de janeiro de 2002. E ontem, aqui a carta, 17 anos depois eu encontrei essa carta. E tem um trecho dessa carta que eu escrevo assim: eu odeio a minha vida. Eu odeio a minha vida. Meu Deus, eu tava relendo essa carta, eu falei, cara, como que eu pude escrever um negócio desse? Como que eu pude um dia? Tem um trecho, que é o que mais me chamou a atenção, tá escrito assim: eu já pensei em me matar milhões de vezes. Cheguei ao ponto de pegar o revólver do meu pai. E apontá-lo para a minha cabeça. Mas na hora eu não tive coragem. E aí no final eu escrevo assim: bom, acho que Deus está muito triste com tudo que estou relatando nessa carta, mas eu precisava muito desabafar com quem entendesse. E eu creio que nessa hora Deus estava ali comigo do meu lado, porque como que 17 anos depois meu pai mexendo nas coisas e ele ia encontrar uma carta dessa. E eu quero te dizer, eu quero te encorajar. Se você já pensou um dia na sua vida em fazer isso, ou se você já tentou fazer isso, peça perdão para seus pais. Peça perdão para Deus, porque foi isso que eu fiz. Eu entendi que nós fazemos parte dos planos de Deus. Eu entendi que eu não sou obra do acaso. A palavra de Deus lá em Jeremias 1:5 diz assim: antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Você não faz parte, você não é obra do acaso. A palavra de Deus fala que Ele sabe até quantos fios de cabelo nós temos na nossa cabeça. Você imagina um pai tão amoroso, um pai tão zeloso, nem o seu pai biológico sabe. Na passagem lá em 1 Samuel 16, no capítulo 16, começa a contar de quando Deus havia rejeitado Saul como rei. E Deus mandou que Samuel, o profeta Samuel, fosse até a casa de Jessé para ungir um dos filhos dele a rei. E quando Samuel chegou na casa de Jessé, o primeiro filho que ele viu dele foi Eliabe. No capítulo 16, no verso 6, fala assim: quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, e pensou: este homem que está aqui na presença de Deus, o Senhor, certamente é aquele que o Senhor escolheu. Mas o Senhor disse, no verso 7, não se impressione com a aparência nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Gente, quando eu li essa passagem, isso foi um instrumento de cura na minha vida, porque justamente o que me atormentava era a minha aparência. E eu descobri com isso que Deus não julga a minha aparência, Deus sonda o meu coração, a intenção do nosso coração. E continuando o texto, a Bíblia conta que todos os outros filhos, 7 filhos de Jessé, foram apresentados e Deus rejeitou a todos. E quando chegou no final, ele falou assim: mas você não tem outros filhos? E aí, com a provocação de Samuel, foi que Jessé disse: sim. No verso 11, você não tem mais nenhum filho? E aí quando Jessé respondeu: sim, eu tenho o caçula, mas ele está fora cuidando das ovelhas. E aí Samuel disse que era para chamar Davi, e quando Davi chegou, Deus falou assim: é esse o escolhido. Então nem o pai de Davi lembrava dele. Na contagem dos filhos que seriam ungidos a rei, Jessé não se lembrou do filho. Então, depois da provocação de Samuel, foi que ele, lembrei de um outro filho. Então, quando Deus fala isso, que Ele não julga a aparência, mas Ele sonda o coração, como, sabe, uma lâmpada que acende dentro da nossa cabeça, da minha cabeça? Foi isso que aconteceu. Acendeu. Eu falei: caramba,
caramba, como que eu pude me martirizar a vida inteira por uma coisa que não faz diferença pra Deus? Deus não se importa se seu cabelo é ruim, se seu cabelo é liso, se você é gordo, se você é magro, se você é baixo, alto. Deus não se importa com isso. O que Ele sonda é a intenção do nosso coração. O que Ele sonda é a intenção do seu coração. E eu quero te dizer, e eu quero te encorajar e dizer pra você, que se você já sofreu ou sofre do mesmo mal que eu já sofri, eu quero te dizer que Deus, a palavra de Deus diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. O poder de Deus opera na minha vida e na sua vida, e Ele quer te transformar. Eu quero te dizer que quem chega arrombando tudo é o diabo. O diabo não pede licença para entrar na sua vida, mas o Espírito Santo, ele é uma pessoa, e ele, a partir do momento em que você permite que ele entre na sua vida, ele vai vasculhar todos aqueles porões da sua alma. Às vezes traz sujeiras à tona que doem. O meu complexo de inferioridade, eu achei que não existia, mas a partir dos momentos que vieram à tona na minha vida, isso aflorou de uma forma que eu imaginava que já era curado na minha cabeça, mas não era nada disso, estava guardado dentro de um baú, lá dentro. E quando o Espírito Santo de Deus veio sobre a minha vida, quando Deus veio e eu dei liberdade para o Espírito Santo tomar conta de tudo, tomar o controle de tudo, isso foi uma das primeiras coisas que Deus me curou. E eu quero declarar sobre a sua vida cura na sua alma, e que você seja cheio do Espírito Santo, e que permita que Deus trabalhe na sua vida como Ele também trabalhou na minha. Que a partir do seu testemunho, da sua história, Deus vai curar muitas pessoas. E as bênçãos do Senhor sejam sobre a tua casa, sobre a tua vida e a tua família. E que Ele possa te transformar, assim como Ele fez comigo. Desejo que Deus possa transformar a sua vida e que você seja cheio do Espírito Santo. Amém? Um beijo!